tarde. Eu começo por agradecer o convite para contribuir com o tema A Floresta que Temos e a Floresta que Queremos para a plataforma florestas.pt. Eu começarei por fazer uma breve caracterização da floresta portuguesa com base no Inventário Florestal Nacional. Apresentarei a evolução da área de floresta e a sua composição desde o fim do século XIX. Apresentarei também alguns indicadores da floresta portuguesa e enquadrá-los-ei no contexto europeu. Abordarei a importância do setor florestal para a economia nacional e porque, de facto, o valor da floresta não é apenas económico. Apresentarei também as funções da floresta relacionadas com os serviços que ela presta à comunidade. E passarei então à floresta que queremos. Ora, a floresta é o principal uso do solo em Portugal. Ela ocupa mais de 3 milhões de hectares, cerca de 36% da área do país. A restante área é ocupada maioritariamente por matos e pastagens e também por agricultura. Áreas menores são ocupadas por terrenos urbanos, terrenos improdutivos e por águas interiores. Os espaços florestais que são constituídos pelas florestas, pelos matos e pelos terrenos improdutivos, ocupam mais de 2/3 da área do país. Se nós analisarmos em separado o uso do solo no território continental e insular, verificamos que em Portugal continental e na Madeira, a floresta continua a ser o principal uso do solo, o que não acontece nos Açores, onde a agricultura tem um grande peso, 59%, e a floresta tem apenas cerca de 21%. Temos de salientar, no entanto, que no caso do Inventário Florestal dos Açores, na categoria de matos estão incluídos também espaços seminaturais. E que espécies temos no território continental? Ora, nós temos dominância de 3 espécies, o eucalipto, o sobreiro e o pinheiro bravo. Áreas menores são ocupadas pela azinheira e pelo pinheiro manso. Temos umas outras espécies com menor expressão em termos de área, mas não menos importantes. E são elas o castanheiro, outros carvalhos, e digo outros carvalhos porque a azinheira e o sobreiro são também carvalhos perennifólios, e esses outros carvalhos são o carvalho negral, o carvalho cerquinho, o carvalho robo. Temos também outras folhosas, muitas folhosas, em que se incluem também a alfarrobeira, as acácias. Temos outras resinosas, além do pinheiro bravo e do pinheiro manso, temos outros pinheiros, temos abetos, ciprestes, pseudotsuga, ou seja, nós temos uma muito elevada diversidade de espécies no território continental, com um grande predomínio de espécies autóctones. A azinheira e o sobreiro aparecem em diferentes tipos de formações. Há os azinhais, há os sobreirais e depois há os montados, que são normalmente explorados em regime agrosilvopastoril e em que a densidade arbórea é bastante mais baixa. Ora, como se distribui a nossa floresta pelas várias regiões do país? Nós temos uma elevada heterogeneidade espacial, quer na área da ocupação florestal, quer na composição em termos de espécies. No norte do país temos cerca de 18% da área de floresta, 34% no centro, no Alentejo 41%, na área metropolitana de Lisboa 2% e de referir que na área metropolitana de Lisboa estão incluídas nomeadamente a Lesíria do Tejo e a Península de Setúbal, e no Algarve temos 5%. Ora, o pinheiro bravo e o eucalipto encontram-se predominantemente no centro e no norte, o sobreiro no Alentejo e na área metropolitana de Lisboa, a azinheira no Alentejo e o pinheiro manso no Algarve e também na área metropolitana de Lisboa. E no território insular, nós temos espécies bastante diversas das que encontramos no continente. Isto é normal, não só devido ao isolamento das ilhas, mas também a outros fatores, nomeadamente como o clima. Então, na Madeira e Porto Santo, a nossa floresta natural de Laurisilva
tem uma série de espécies autóctones, algumas das quais são até endémicas. Temos, por exemplo, o loureiro, o folhado, a faia, o tilo, o vinhático. E depois, na floresta plantada, temos predominância de eucalipto, pinheiro bravo e de acácias. Nos Açores, a laurisilva tem também espécies autóctones, tem também o loureiro, mas aqui temos que referir que o loureiro da Madeira não é o mesmo dos Açores, o género é o mesmo, mas a espécie é diferente. Temos depois também na laurisilva dos Açores, por exemplo, o sanguinho, o azevinho, e nos espaços florestais predomina o incenso, que começou por ser uma espécie ornamental, mas que, em determinadas condições ambientais, passou a ser uma invasora. Temos depois a criptoméria, que é a principal espécie da floresta de produção, muito apreciada pelo valor de madeira. Temos as acácias e temos também o eucalipto. E como é o regime de propriedade e a estrutura fundiária em Portugal? Ora, em Portugal nós temos uma elevada percentagem de floresta de propriedade privada, principalmente em Portugal continental, mas também na Madeira e nos Açores. Em Portugal continental temos 91% da área de propriedade privada e apenas 3% de propriedade pública, que é um valor muito baixo quando comparamos com qualquer dos outros países da Europa. Relativamente à estrutura fundiária, ela é muito heterogénea. Em Portugal continental nós temos uma grande fragmentação, portanto um minifúndio a norte do Tejo e depois propriedade com maior dimensão a sul do Tejo. O facto de termos esta elevada percentagem de propriedade privada, termos também uma propriedade muito fragmentada e termos também problemas de cadastro, leva a que seja difícil a gestão e o ordenamento do território. E por isso temos procurado, e tem havido vários esforços no sentido de promover uma gestão agrupada do território. Ora, e como evoluiu a nossa floresta desde o fim do século XIX? As primeiras estimativas datam de 1874 e mostram-nos que a floresta de então cobria apenas 7% da área de Portugal continental, ou seja, no fim do século XX nós tínhamos um território praticamente desarborizado. E porquê? Por diferentes motivos que variaram ao longo dos séculos anteriores. Temos, por exemplo, a procura de madeira para construção naval, na época da expansão marítima, temos a procura de madeira para lenha e carvão, temos o aumento das áreas cultivadas e de pastagem, o aumento populacional, temos também a questão da construção da ferrovia, a questão também do aparecimento de diversas indústrias e, portanto, Portugal foi um país que é reconhecido como um país em que a transição entre a desarborização e a reflorestação foi muito rápida. Se não vejamos que dos 7% que vimos anteriormente, houve um aumento muito significativo da floresta e depois, em 1928, já tínhamos 26% da área florestada, em 1956, 31%, atingimos um pico em 1995 de 37% e depois temos uma recessão que vem até, conforme mostra este gráfico, até 2010. E como evoluíram os diferentes tipos de floresta? Nós vemos que no fim do século XIX nós tínhamos predomínio de folhosas perennifólias, tínhamos também resinosas e menos caducifólias. Mas depois, ao longo do tempo, as resinosas, por exemplo, o pinheiro bravo e o pinheiro manso, continuaram a ser o tipo de coberto dominante durante praticamente todo o século XX. Houve um crescimento contínuo até aos anos da década de 1980 e depois um decréscimo. No caso das folhosas perennifólias, o sobreiro e a azinheira, houve um crescimento até à década de 1960 e depois o declínio das quercíneas, com a redução principalmente da azinheira. As caducifólias, as folhosas caducifólias, tiveram um aumento nos últimos 20 anos, ainda pequeno, mas devido aos apoios comunitários e também aos programas de sensibilização para a plantação de folhosas autóctones.
e as folhosas silvo-industriais, caso do eucalipto. O aumento verificou-se a partir de 1950, com uma taxa de crescimento maior entre 1965 e 1995, e depois houve um abrandamento do crescimento. Mas entre 2010 e 2015 houve uma ligeira recuperação da área de floresta, de cerca de 2%, com aumento na área de eucalipto, de pinheiro manso, de outros carvalhos, castanheiro, diversas folhosas, mas um decréscimo também ligeiro no pinheiro bravo e também noutras resinosas. Se agora analisarmos alguns dos indicadores da floresta portuguesa e os compararmos com os valores europeus, verificamos que relativamente à área de coberto florestal, nós temos em Portugal, como vimos, segundo o último inventário florestal nacional de 2015, uma área de coberto florestal de 36%, valor este que se situa na média europeia e se aproxima do de outros países do Mediterrâneo que têm percentagens entre 30% e 40%. Contrastam com os valores dos países nórdicos bastante superiores, caso da Finlândia, da Suécia, da Noruega, exceção feita à Dinamarca. Temos outros países em que essa percentagem de coberto florestal é inferior a 20%, mas também não é de estranhar porque alguns desses países são países em que a agricultura tem maior peso. Quando fazemos a partição da área de floresta em floresta natural, seminatural e plantações, verificamos que em Portugal a floresta natural ela é residual, inferior a 1%, mas na Europa também o valor não é muito superior. Temos de facto um predomínio de floresta seminatural, que também acontece na Europa, com valor ligeiramente superior. E em termos de plantações, de facto Portugal tem uma percentagem de 28%, bastante superior ao que ocorre na Europa, que é de 9%, mas muito inferior, por exemplo, ao da Irlanda, da Dinamarca e da Bélgica. Em termos do número de espécies por floresta, verificamos que em Portugal temos o predomínio de florestas com uma só espécie, floresta monoespecífica, mas não monoespecífica, ela é monoespecífica de diversas espécies. Nós temos floresta monoespecífica de eucalipto, temos floresta monoespecífica de pinheiro bravo, também de pinheiro manso, etc. Mas na Europa, de facto, predomina a floresta mista com 2 a 3 espécies. Por exemplo, pelo gráfico nós vemos que em Espanha e na Holanda temos também uma área considerável de floresta com 6 ou mais espécies. E que importância tem o setor florestal e a nossa floresta para a economia nacional? Analisando o saldo da balança comercial dos principais produtos de origem florestal tomados no seu conjunto, portanto matérias-primas e produtos industriais, nós verificamos que entre 2015 e 2019 o saldo foi de cerca de 2,6 mil milhões de euros. E a que é que se deve esse saldo? Fundamentalmente aos produtos industriais, porque o saldo das matérias-primas foi deficitário. Que produtos industriais são esses? São os produtos à base de cortiça, papel e cartão, pasta de papel e papel de reciclar, mobiliário de madeira. Mas o valor da floresta não é só económico, como já referimos. A floresta presta um conjunto enorme de outros serviços, que são os serviços ecossistémicos ou os serviços ambientais, diretamente relacionado com as funções diversas que a floresta presta. Funções de produção, não só de bens lenhosos como também não lenhosos, e são exemplos madeira, cortiça, resina, frutos e sementes, não podemos esquecer as castanhas e os pinhões, os cogumelos, o mel, plantas aromáticas e medicinais, biomassa para energia. A floresta tem também funções de suporte, à silvopastorícia, à apicultura, à caça, à pesca de águas interiores. Funções importantíssimas de conservação da diversidade biológica e genética,
Funções de proteção contra a erosão do solo, preservação da qualidade da água e do ar, mitigação de alterações climáticas e aqui de referir o importante papel da floresta no sequestro do carbono atmosférico. Como todos nós sabemos, a floresta tem também funções de recreio, culturais, estéticas e paisagísticas. E daqui passamos à floresta que nós queremos. Face aos desafios que enfrentamos hoje em dia, que teremos que enfrentar no futuro, de natureza ambiental, económica e social. Então, que floresta queremos? Queremos uma floresta alicerçada numa visão integradora e de longo prazo. Os ciclos da floresta, como sabemos, são longos. Queremos uma floresta sustentável, não só do ponto de vista socioeconómico, mas também ambiental, mas que gere riqueza, emprego, bem-estar e que contribua também para a bioeconomia circular e para o baixo carbono. E queremos a tal floresta ordenada, ajustada às diferentes especificidades do território e também às necessidades da sociedade, mas que tenha uma gestão que seja responsável, ativa, agrupada, como referimos, para nos permitir ter ganhos de escala na exploração e evitarmos o que aconteceu durante vários anos e vai acontecendo, a questão do abandono e da gestão deficiente. Queremos uma floresta suportada também em novos modelos de silvicultura, boas práticas, novas tecnologias e em que o melhoramento florestal seja uma ferramenta importante para termos maior tolerância a riscos bióticos e abióticos, maior produtividade e também qualidade dos produtos ajustados às necessidades. E quando falo aqui de riscos bióticos e abióticos, estou-me a referir à questão das pragas e doenças, à questão dos problemas que têm a ver com as ondas de calor, com as secas e também temos aqui o problema grave dos incêndios. Queremos também uma floresta multifuncional em que nós consigamos equilibrar ou conciliar as suas diversas funções dentro do possível. Uma floresta que, quando integrada no espaço, numa estrutura mosaico com diferentes tipos de uso do solo, como por exemplo silvopastorícia, agricultura ou sistemas agroflorestais, como já existem vários modelos, possa contribuir para a ocupação equilibrada do território, a criação de descontinuidades, muito importantes, e a fixação de pessoas nos meios rurais. Essa criação de descontinuidades é importante para diminuirmos a ocorrência e a expansão dos focos rurais, aumentarmos a biodiversidade e diversificarmos a produção e também valorizarmos os serviços ambientais. Queremos também uma floresta que, quando integrada em sistemas mistos, por exemplo, de agricultura e floresta ou pecuária e floresta, contribua para aumentar a sustentabilidade e eficiência das explorações agrícolas, a resistência às alterações climáticas, a biodiversidade e a utilização de nutrientes. No fundo, queremos uma floresta que volte a ver reconhecido o seu capital natural, mas onde o risco de investimento seja bastante reduzido. Muito obrigada.